Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 14. Nós paramos no capítulo 14 e vamos ler hoje o 14 e o 15, então. Amém? Então vamos lá. Diz assim o título: Contra as práticas pagãs. Sois filhos do Senhor vosso Deus, portanto jamais vos marcareis com cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, porquanto sois um povo consagrado a Yahvé, o teu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, Yahvé vos escolheu para seres o tesouro pessoal. Não comerás nada que seja impuro. Eis os animais que podereis vos alimentar: boi, ovelha, bode, cervo, gazela, corça, bode montês, antílope, bode selvagem ou carneiro montês. Podereis igualmente comer de qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Entretanto, há ruminantes e animais com o casco fendido, de que não comereis: o camelo, o coelho, o rato silvestre. Embora ruminem, não têm o casco fendido, são proibidos para o vosso alimento. O porco também é abominável, embora tenha o casco fendido, não rumina. Portanto, não podereis comer a carne destes animais e tampouco tocar em seus cadáveres. De todas as criaturas que vivem nas águas, podereis comer somente as que possuem barbatanas e escamas. Contudo, não podereis comer nenhuma criatura que não tiver barbatana nem escama, é impuro para vós. Podereis comer qualquer ave pura. Todavia destas não podereis vos alimentar: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre e qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, o avestruz, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, o pelicano, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha e qualquer espécie de garça, a polpa e o morcego. Considerais impuros e proibidos todas as pequenas criaturas que examinem e enxameiem, e têm asas. Delas não comereis. Entretanto, podereis comer livremente todas as aves puras. Não podereis comer nenhum animal que tenha morrido por si. Tu o darás a um estrangeiro residente de qualquer de vossas cidades, e ele sim poderá comer do tal animal. Podereis também comer... Podereis também... Gente, me perdi, misericórdia. Podereis também vender o animal encontrado morto a outros forasteiros. Todavia, vós sois o povo consagrado a Yahvé, o teu Deus, e não cozinharás o cabritinho no leite de sua própria mãe. Vamos parar aqui, ok? Vamos lá. Aqui entra uma grande discussão, amém? Porque no Novo Testamento, Jesus nos diz o quê? Que o que nos contamina não é o que entra pela nossa boca, mas o que sai de dentro de nós. E ali também Pedro vai ter uma visão do lençol que descia do céu, e ali o Senhor trouxe uma revelação para ele, do qual ele poderia comer das coisas que estavam naquele lençol, e ele entrou num grande dilema com ele e a visão que ele teve, falando: eu não posso comer, porque ele foi colocado, ele foi ensinado, ele passou a vida inteira dele, desde criança, escutando o quê? Que não poderia comer certos tipos de animal. Um exemplo clássico que isso acontece até os dias de hoje: a carne de porco, tá? Não vou entrar em outros assuntos aqui, porque ninguém come coruja. Tirando o povo asiático que come morcego, que come umas coisas muito loucas, nós aqui do Ocidente, nós não temos essa cultura de ficar comendo essas coisas assim, diferente, né, exótica. Nós não temos isso. O nosso alimento é o corriqueiro do dia a dia, né, que é o porco, a vaca e o peixe, que é o normal, e o frango, né? Então, voltando lá, Pedro, ele foi ensinado desde criança de que ele não poderia comer essas coisas. E ali ele entrou num grande dilema, e isso acontece até os dias de hoje. E existe uma grande controvérsia acerca de que se pode comer carne de porco ou não pode comer carne de porco. Irmão, a palavra também nos diz o quê? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu, Michele, eu não sou adepta de carne de porco. Se você pegar e falar assim, você come? Eu como. Eu como uma linguiça, eu como até uma bisteca. Mas se para mim não tiver, tá tudo bem.
Tá tudo bem. Mas também existe o cunho espiritual, ok? O fim, mas também existe o cunho espiritual. Por que que muitas igrejas têm a visão de não comer a carne de porco? Porque quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno, os demônios ali, eles eram territorialistas, ok? A gente precisa entender algo. Os espíritos malignos, eles são territorialistas. Eles tomam posse do território. Porque lembra que quando Deus enviou Satanás, expulsou Satanás do céu, ele deu a terra por direito. A terra pertence ao inimigo. A terra jaz do maligno. A terra é dele. Então, todos os demônios, eles são territorialistas. Aqueles demônios que saíram do Gadareno, eles não queriam perder aquele território. Por quê? A partir do momento em que Jesus expulsou eles da vida daquele homem, eles perderam o acesso do território através da vida daquele homem. E toda vez que ele perde acesso, que os demônios perdem acesso a territórios, eles precisam prestar contas ao chefe deles, às potestades e principados e os príncipes do inferno. Então, o que eles falaram? Não nos mande para o abismo. E ali o Senhor pegou e falou o quê? Jesus disse, enviou eles para a manada de porcos. E a manada de porcos, o quê? Se lançou em meio àquele precipício. Então, automaticamente, eles continuaram com o domínio daquela terra através do quê? Do corpo ali daqueles porcos. Então, o que eu estou querendo dizer é, o porco, povo de Deus, desde sempre, ele é visto como o quê? Como um animal, ok? Que ele é sujo, ele é contaminado. Porque o porco, ele come de tudo. Ele é exatamente como um demônio, ele come de tudo. Ele come pessoas que já estão sem vida, ele come lixo, ele come de tudo que você possa imaginar. Então, no mundo espiritual, existe sim uma consequência. Assim como nós falamos ontem sobre quem tem aquele hábito de comer as coisas cruas, que não é normal, ok? Que não é normal para um ser humano comer as coisas cruas. Então, vocês conseguem entender? Eu vou estar pecando se eu comer porco? Não. A palavra não diz que você vai estar pecando, ok? Só que assim, você come se você quiser. Eu não como. Eu não gosto, porque eu acho uma carne, o quê? Eu acho uma carne forte demais. Eu acho uma carne que ela não é saborosa, não é uma carne que me agrada. Deu para entender? Então, aqui o que o Senhor está dizendo é isso. Acerca dos cortes. Por que nós não devemos fazer corte no nosso corpo? Por quê? Vamos lá. Por causa dos mortos. Uma coisa. Agora vai entrar naquela questão, né? Da tatuagem. Aqui, povo de Deus, está falando de corte. Quando você faz uma tatuagem, você corta, ok? Você tem ali, você corta a sua pele para que a tinta penetre dentro da sua pele e fique marcado, ok? Aqui o Senhor fala de uma forma muito específica. Não vos marcareis com cortes no corpo, nem rape à frente da cabeça por causa dos mortos. Existem pessoas que costumam fazer o quê? Foto de pessoa, né? Então, vamos lá. Faz foto da avó que faleceu, faz foto da mãe, faz foto do cachorro, faz imagem disso, faz imagem daquilo outro. Isso daí é visto como uma idolatria. Entende algo? Isso é visto como uma idolatria. Michele, é pecado fazer tatuagem? Gente, não é pecado. E eu não estou incentivando ninguém a fazer. Mas qual é a intenção de você marcar o teu corpo? Por que você está querendo marcar o teu corpo? Então, a gente precisa tomar cuidado. Qual é a intenção do teu coração? Você vai marcar o teu corpo por quê? Existem coisas que a gente coloca no nosso corpo que a gente não sabe, mas é um portal espiritual. É um ponto de acesso, é um ponto de contato para espíritos malignos. Então, voltando aqui à prática por conta dos mortos. Vamos lá, a minha avó morreu. E eu era muito apegada à minha avó. Eu era tão apegada à minha avó que eu decidi fazer uma homenagem, né? Para ela, tatuando ela no meu corpo. Só que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O meu corpo pertence ao Senhor. O meu corpo é dele.
O meu corpo é o que conduz a minha alma e o meu espírito para onde eu for para essa face da terra. Então a gente precisa entender, povo de Deus. Tem gente que quer fazer tatuagem, cada um é cada um. Eu hoje, Michele, eu não faço mais, e eu tenho, tá? Eu tenho várias. Eu tenho várias tatuagens. Mas eu, hoje, Michele, eu não vejo necessidade. Não tenho porquê. Michele, você se arrepende das tuas tatuagens? Sim. Eu não faria. Hoje eu, Michele, com a cabeça e a maturidade que eu tenho, eu não faria. Porque a maioria das vezes em que a gente tatua o nosso corpo é porque nós não estamos bem em alguma área da nossa vida. Ai, quando eu fiz eu estava muito bem, glória a Deus, mas a maioria não está. A maioria faz depois que passa por algum momento de dificuldade na vida, depois que passou por algum trauma, porque está debaixo de um espírito de orfandade, porque às vezes passou debaixo de um espírito de rejeição. Por quê? Porque isso daí faz o quê? Chama atenção. Fala, chama ou não chama? Você vê uma pessoa toda tatuada. Chama ou não chama uma atenção? Chama. A pessoa não vai olhar primeiro o seu rosto, não vai olhar primeiro os seus olhos e a sua face. Vai olhar primeiro as suas tatuagens, é o que primeiro vê. Quando eu ando de bermuda, o que as primeiras pessoas veem em mim é as minhas tatuagens da perna. É o que eu tenho na minha perna. As pessoas não olham primeiro na minha face. As primeiras pessoas olham na minha perna. Porque eu tenho uma tatuagem grande na minha perna. Então, em nome... Oh, meu Deus, meu marido fica zoando que é o nome dele. Mas não é não, gente. E aí, então, isso daqui é o que eu falo de forma do que? De experiência própria e de eu ter vivido diversas ministrações com pessoas que eram tatuadas. E aí eu aprendi isso há 8 anos atrás, ok? Quando eu fiz o curso de libertação. Quando eu fiz o curso, de 8 anos atrás, não, há muitos anos atrás, que a doutora Neuza Itioca falava que através de tatuagem existem portais. Então vamos lá, para vocês entenderem sobre marcar e fazer coisas de mortos e marcar o seu corpo. Tem gente que tatua nome de ex. Gente, isso é a pior burrada, ok? Que você possa fazer. Não se tatua nome de ex. Né? De ex, né? De namorado, de esposo, seja quem for. Porque você não sabe o dia de amanhã. E a partir do momento em que você tatua o nome de uma pessoa, amém? No seu corpo, ali há o quê? Um derramamento de fluido que corre nas nossas veias. Então, todas as vezes em que a gente tatua, sai o quê? O fluido que corre nas nossas veias. Aquilo ali é uma quê? Aquilo ali é um pacto. Lembra que o fluido das nossas veias tem valor espiritual? É como uma moeda no mundo espiritual. Então, vamos lá. Se você não souber com quem você está fazendo essa tatuagem, você está dando uma moeda no mundo espiritual por os espíritos malignos. Porque tem tatuadores que são satanistas. Tem tatuadores que eles consagram cada gota de sangue dos clientes deles. E muitas vezes você não sabe. Porque o satanista, ele não mostra que ele é satanista. Não é igual o pessoal das matrizes de religiões de matriz africana que eles andam todo emperequetado com as coisas. Você nunca vai saber. Porque eles não podem se mostrar. Então, eles não ficam andando para cima e para baixo, tudo montado. Não. Eles andam normal, como eu e você. E isso é fato. Então, você, às vezes, vai marcar uma tatuagem no estúdio e está tudo bem. Você vai marcar uma tatuagem no lugar e é um lugar perfeito, só que por detrás daquilo ali, você sabe quem é aquela pessoa? Você confia naquela pessoa? Sem contar os desenhos. Tem desenhos, ok, que a pessoa faz porque achou bonitinho. Mas aquele tatuador, foi ele que criou. Sabe aqueles flash day? Tem aqueles flash day. Geralmente nos flash day, o que tem dentro de um dia de flash day? São tatuagens rápidas, em que o tatuador ele coloca as criações que estão na mente dele no papel e você vai lá e você paga 150, 200 reais por qualquer tatuagem. Só que você sabe qual foi a inspiração daquele desenho, daquela tatuagem? Por que ele criou aquele desenho? Da onde veio a inspiração? Às vezes aquilo é um portal. Às vezes aquilo é alguma coisa inserida dentro de alguma prática ocultista e você não sabe, porque a gente não tem costume de estudar o ocultismo. Aí você colocou um portal dentro da tua pele.
e teve um pacto com o fluido que flui dentro da tua veia. E aí? Gente, o fato da tatuagem não é sobre ser pecado ou não, é porque o negócio é muito mais além do que a gente imagina. É muito mais além. Quando a gente tatuou o nome de uma pessoa que a gente está junto e acha que vai ficar junto, você colou ali, fez um pacto de fluido que corre nas veias ali. E aí? Terminou, traiu, né? Acabou. Cada um foi viver a sua vida. Só que você não consegue mais ter uma vida com outra pessoa. Porque você está ligado não somente na tua alma, mas houve um pacto de sangue. Então as coisas vão muito mais além do que pode ou que não pode. O problema é que os pastores de hoje em dia não sabem explicar o porquê que não é legal você fazer. Ó, não é legal por conta disso, daquilo. Outra coisa, um perigo muito grande. As pessoas vão e são de outras religiões e elas começam a marcar o ponto dos guias, o ponto das entidades no corpo, começa a tatuar os símbolos. Gente, tudo isso daí fica no corpo, tem impacto de fluido. A pessoa vai ficar presa no mundo espiritual e só vai ser solto depois que faz uma oração, depois que quebra o pacto, depois que recolhe o fluido no mundo espiritual. Olha os processos que tem. Que recolhe o que foi derramado no mundo espiritual, aí depois a gente vai orar, vai ungir com o óleo ungido, para depois consagrar, fechar o que foi aberto, e aí a pessoa para de ser atormentada. E aí? Pior foi eu que tatuei o nome do cantor PG do Oficina G3. Gente, isso... Oh, meu marido tá dando risada porque meu marido conhece ele. Será que é por isso que não dou certo com ninguém? Pode ser. É uma idolatria. Isso daí é uma idolatria, porque provavelmente você era muito fã dele, concorda? Então você era uma pessoa que tinha, você apreciava o jeito como ele canta, um bom cantor, e aí você meio que idolatrava de forma inconsciente ao ponto de fazer o quê? De tatuar o nome dele no corpo. Então o que você vai fazer? Você vai orar, pedir perdão ao Senhor, se arrepender. Eu era muito fã, hoje não liga mais, tá vendo? Gente, são momentos da nossa vida em que a gente faz coisas totalmente sem pensar. A gente é impulsionado por emoções. Olha como que as nossas emoções podem nos tirar do caminho do que é certo do Senhor. Então, o que você vai fazer se existe alguém aqui que está nessa situação? O que vocês vão fazer? Existe uma oração que você vai orar e você vai quebrar toda a consagração de tatuagens, ok? Depois eu vou colocar lá no grupo. Para quem está no grupo, eu vou colocar no grupo essa oração. E vocês vão ungir essa tatuagem. Vocês vão pegar para quem tem um óleo de unção, vocês vão pegar o óleo de unção e vai ungir. E vai quebrar todo o pacto que tem naquela tatuagem. Para quem é antigo aqui mais tempo, já fez isso. Para quem tem a tatuagem. Para quem é novo, eu vou mandar lá no grupo e vocês fazem essa oração. E aí vocês vão ver que as coisas vão mudar. O que pode acontecer? Vai começar a queimar a tua tatuagem. Vai começar ela salta, ela fica em alto relevo, ok? Ela vai ficar em... Amém, Patrícia. Me chama no privado, que você me manda o seu WhatsApp, ok? Que aí a gente te coloca no grupo. É só me chamar no privado e mandar o seu número do WhatsApp que a gente coloca vocês no grupo, para quem não tá. Então, quando a gente consagra, às vezes a tatuagem ela salta, ela fica em alto relevo e ela começa a coçar demais. Isso mostra que está sendo quebrado pactos que estavam sobre a sua pele. As minhas tatuagens, quando eu consagrei, eu tenho uma flor de lótus muito grande aqui. Ela ficou em alto relevo, ela ficava vermelha e coçava, que parecia que eu ia arrancar, tipo, eu queria arrancar ela de mim. Por quê? Porque tinha sido consagrada, eu não sabia. Então, o povo de Deus, isso que eu estou falando, isso é muito sério. E aí eu quero falar para vocês que eu não posso ser hipócrita. A minha tatuagem da perna, que ela é enorme, em vista das outras que eu tenho, eu fiz quando eu já sabia de tudo isso. Então é assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu já sabia
Eu já sabia sobre batalha espiritual. Só que eu estava passando por um momento da minha vida em que eu estava totalmente assolada pelo inimigo. Porque foi o momento que eu estava afastada de Deus. Foi o momento em que eu me afastei da presença do Senhor. Então, por isso que eu falo, a maioria das nossas tatuagens é quando a gente não está bem emocionalmente, muito menos espiritualmente. Então, cuidado, ok? Então, cuidado, em nome de Jesus. Você pode fazer? Você pode fazer. Eu não estou incitando ninguém, eu não estou instigando ninguém a fazer, mas por que você quer fazer? Ai, mas Michele, eu vou fazer um versículo bíblico. Grava nas tábuas do teu coração, no teu espírito. Você não precisa colocar no seu braço. Ah, eu quero fazer o nome de Jesus. Grava nas tábuas do teu coração. Grava na tua mente, grava no teu espírito. Você não precisa colocar no teu corpo. Até porque o teu corpo vai ficar aqui, vai virar pó. Mas se você gravar nas tábuas do teu coração e no teu espírito, você vai subir para os céus com essa verdade colocada e tatuada dentro de você. Então não cai nessa de que, eu vou tatuar um versículo bíblico, eu vou fazer a imagem, o rosto de Jesus, até porque ninguém sabe a face dele. Eu vou fazer a cruz a gente tem que pegar e seguir todos os dias. É a nossa cruz, a gente pega, Deus não está mandando a gente tatuar a cruz no nosso corpo. Deus está mandando a gente pegar a cruz e seguir ele, e não tatuar. Para não dar legalidade, para não dar brecha nenhuma para o inimigo, ok? Então entendam, o fato da tatuagem vai muito mais além do que pode, o que não pode, é pecado, o que não é. Ok? Versículo 22. A entrega periódica dos dízimos. Todos os anos separarás o dízimo de todo o trabalho da tua semeadura que a terra produzir. Diante do Senhor teu Deus, no local que ele houver escolhido, para ir fazer habitar o seu nome. Comerás o dízimo do teu cereal, do trigo, do vinho novo e do melhor azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, a fim de que aprendas continuamente a amar reverentemente a Yahvé, o teu Deus. Então, aqui já tem uma resposta para aquelas pessoas que falam sobre os dízimos. O Senhor está falando que quando a gente entrega o dízimo, a gente está aprendendo a amar reverentemente a Yahvé, nosso Deus. Não é acerca de dinheiro, é acerca de destronar aquilo que domina você. Quando nós damos o dízimo, nós mostramos que amamos o Senhor. Contudo, se o local for demasiadamente distante para ti, e tiveres sido abençoado pelo Senhor teu Deus, e não te sejas possível carregar todo o dízimo, porquanto o local escolhido pelo Senhor para ali assentar o seu nome é longe demais, troques o dízimo por prata. Então vamos lá, vou ler de novo 25. Troques o dízimo por prata e leve este dinheiro ao local que o Senhor teu Deus tiver estabelecido. Então, para aquelas pessoas que estão debaixo do espírito de Mamon, que fala assim, mas o dízimo naquela época era por conta do quê? Do cereal. Mas aí, quando a colheita era muito grande, não tinha aquela pessoa carregar trilhões de distância para levar o dízimo daquela colheita que era grande, que era muito farta. O Senhor falou o quê? Troca por dinheiro e leve ao local estabelecido. Mais uma vez eu falo, Deus não precisa do teu dinheiro, mas ele quer ver aonde está o teu coração. Se o Senhor do teu coração é ele ou o Senhor do teu coração é Mamon? Lá poderás trocar a prata, o dinheiro, por tudo o que quiseres comer. Carne de vaca, ovelha, carneiro, vinho, bebida fermentada ou qualquer outro alimento que desejares. Então, juntamente com a tua família, comerás e te alegrarás, ali na presença de Yahvé teu Deus. Contudo, quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois os levitas não possuem propriedade nem heranças próprias. Então, aqui o que o Senhor está dizendo é, você que trabalha, que você não tem um chamado levítico, que você não tem um chamado de cuidar somente das coisas do Senhor, você vai contribuir para que aquele que trabalha com o Senhor possa sobreviver sobre a face da terra. Ok? Isso acontece até os dias de hoje. Então, o Senhor levanta pessoas do qual ele conhece o coração para liberar semente sobre ele e ele vai ser uma pessoa abençoadora da obra de Deus.
Então, ele vai abençoar a vida de missionários que vivem somente para a obra, ele vai abençoar as igrejas, ele vai abençoar os órfãos e viúvas, porque é para isso que os dízimos e as ofertas precisam ser colocados diante do Senhor. Obviamente que para manter o templo, obviamente que para pagar, ok? O aluguel do lugar, mas principalmente para que se possa cumprir o ide. Mas Jesus não precisou de dinheiro. Quem falou que não? Quem tomava conta? Quem era ali o contador dos discípulos? Quem andava com a moeda, com a bolsa de moeda? Judas. Maria Madalena era uma das pessoas que investia no ministério de Jesus. José de Arimateia. Então a gente precisa parar de ficar ouvindo mamon, porque até mesmo o ministério de Cristo teve pessoas que financiavam a obra. É só ler a Bíblia, tá tudo na palavra. Só que o Senhor deste mundo cegou o entendimento das pessoas. E acha que todo mundo tem que fazer as coisas obrigado, porque na palavra realmente está escrito o quê? De graça recebeis e de graça você dá. Foi o que Paulo nos diz. De graça eu recebo, de graça eu dou. Só que, gente, a pessoa ela precisa de vestimenta. Principalmente uma pessoa que trabalha da obra, que trabalha para o Senhor. Ela precisa ter um meio de se conduzir. A pessoa não vive do vento, da brisa. Amém? Da palavra de Deus, né? Exatamente. E outra coisa. Não é para se cobrar para pregar a palavra de Deus. Mas as demais coisas nós lemos aqui que não é errado. Então, um exemplo. Se alguém me convida para ir ministrar numa igreja, você jamais vai me ver cobrando para ministrar. Se possível, eu vou lá e pago do meu bolso e eu ainda abençoo a igreja. Faço uma oferta se assim o Senhor colocar no meu espírito para que faça. Então, eu e meu marido, a gente sempre teve isso. Dentro de igreja, nós não cobramos nada. Nada. A gente não cobra para cantar, a gente não cobra para ministrar. Vocês não me veem aqui, amém? Cobrando para fazer nada aqui na live. Agora, o curso da imersão é diferente. E eu já fiz 1 ano de primícia ao Senhor. E o Senhor falou, agora você cobre. Por quê? Porque quando a gente faz as coisas de graça, o povo não dá valor. O povo não dá valor. Porque o povo não tem compromisso. Porque não está custando. Aí a gente se prepara, passa o dia inteiro, às vezes 2 semanas, fazendo conteúdo, e a pessoa não vai, a pessoa não assiste, a pessoa não dá valor. Por quê? Porque não teve custo nenhum para ela. E acha que quem está ministrando ali é obrigado. Não, não é obrigado, porque quem está ministrando também gastou dinheiro para se aperfeiçoar, porque também passou tempo estudando para poder trazer conhecimento. E eu falo para vocês que qualquer curso que você vai fazer sobre batalha espiritual não é menos de R$100. É muito mais. Já 180, gente, eu já participei de um curso de libertação que era R$699. A pastora está errada de cobrar? Não, porque ela também pagou muito para ela poder ter conhecimento. Agora, o culto não se cobra nenhum. A palavra não se cobra nenhuma. Por que eu tenho que colocar esses presentinhos aqui? Porque senão a plataforma não entrega. Porque, infelizmente, a gente ainda faz parte de uma matrix. Que se você não faz o que eles colocam, eles não colocam, amém? Eles não entregam para todo mundo. Então, deu para entender como que funciona o negócio aqui do dízimos e das ofertas? O dinheiro, povo de Deus, o dinheiro, ele é real, ele é necessário. Até mesmo o ministério de Jesus, ele foi financiado por alguém. Até mesmo o ministério de Jesus, ele teve pessoas que investiram. As mulheres cuidavam das coisas dos discípulos. E dentre dessas mulheres também tinha, eu esqueci o nome daquela que era mulher do cara que era que estava dentro do palácio. Ela também era uma das pessoas que financiavam de forma de dinheiro. Entenda algo. Nem todo mundo vai para o campo. Mas todo mundo faz o ID. Joana, glória a Deus, é isso mesmo, Valquíria. Nem todo mundo vai ser missionário de ir para o campo. Tem pessoas que vão ser missionários na parte do quê? De financiar a obra.
Você pensa que essa pessoa não está fazendo ID? Ela está fazendo ID. Só que ela está contribuindo com algo que a maioria das pessoas não querem contribuir, que é com o dinheiro. Porque o dinheiro, amém? O dinheiro, ele é para fazer o quê? O dinheiro é para ele ajudar a pessoa a ir e cumprir o que tem que ser feito. Ou você acha que as pessoas andam voando? Amém? Não estou aqui para militar, ou seja, certo ou errado, mas é sério isso, cobrar para curso de batalha? Irmão, deixa eu te falar, ou irmã, que eu não sei se é homem ou mulher. Existem pessoas que não cobram, que nem eu passei um ano aqui, para quem é mais velho sabe, eu passei um ano ensinando tudo sobre batalha espiritual. Tudo que eu poderia falar abertamente, eu falei, de forma para todo mundo, ok? Tudo que eu podia falar, tudo que eu podia ensinar sobre intercessão, sobre batalha espiritual, sobre guerra, eu falei, ok? Dentro da igreja não se cobra. Tem lugares que cobram. E aí eu vou contar algo aqui para vocês. Por que muitas igrejas cobram? Eu vou falar o porquê de novo. Por que é certo cobrar para a pessoa ir fazer um curso de batalha espiritual? Porque, infelizmente, se não dói no bolso do povo, o povo não tem comprometimento. Eu duvido que se você chegar na tua igreja como pastora, como missionária, como uma pessoa que contém o conhecimento sobre batalha espiritual e falar, nós vamos ter um curso de batalha espiritual e vai ser todos os dias, quarta-feira, às 7 horas da noite. Você acha que o povo da sua igreja vai todo mundo? Nada. Vamos ser sinceros, vamos parar de hipocrisia. Você acha que o povo vai, se for de graça? Vai aqueles que têm fome e sede. Porque é algo, povo de Deus, que a maioria das pessoas não querem. Eu passei aqui um ano ensinando de graça. Tem pessoas que não falavam nem um amém. E eu parei por conta disso? Não, porque o número de pessoas que estavam aprendendo e aprenderam a se comportar, a guerrear, foi o dobro. Então eu parei de ensinar? Não, eu continuo ensinando. Mas se a pessoa quer se aprofundar, aí você vai ter que pagar. Porque, querendo ou não, povo de Deus, ninguém é obrigado a fazer a nada. A palavra eu prego de graça. Agora, se você quer se aperfeiçoar, tudo tem um custo nessa vida. Então, vamos lá, para a gente encerrar. Um exemplo. A pessoa quer se tornar um arquiteto. Você faz uma faculdade de arquitetura de graça? A batalha espiritual, irmã ou irmão, é tudo pelo Espírito Santo de Deus. Mas como que você vai fazer, amém? Como que você vai entrar numa guerra se você não sabe princípios? O Espírito Santo de Deus, ele traz a revelação. Só que aí eu quero falar para você, todo mundo vai pagar o preço de jejum e oração para ter a revelação? Ou é mais fácil você ir lá e pegar de quem já sabe? É isso que é diferente. E as pessoas não entendem. Irmã, você está fora do que está acontecendo. Você não está entendendo o que está sendo dito aqui. Não tem a ver com autoridade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é isso. A autoridade é uma coisa, conhecimento é outra. A autoridade você só busca no seu secreto. Não tenho como eu ensinar você a ter autoridade. Mas eu tenho como te ensinar como um demônio age. Porque você sabe como que uma pombagira age? Você sabe como que um demônio do Asmodeus, em qual área o demônio do Asmodeus age? Você sabe a diferença entre principados, potestades, hostes malignas, dominadores? Então, gente, é sobre isso que eu estou falando. Amém? Vamos lá. Oxe, mas daí de graça. Ai, não tem... Gente, vamos lá. O povo já começa a dispersar. Vamos lá, versículo 28. O dízimo trienal. Ao final de cada 3 anos, então era o dízimo aqui de cada 3 anos. No Antigo Testamento tinha isso, beleza? Trazei igualmente todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-vos em vossa própria cidade. Isto para que os levitas, que não têm parte nem herança contigo, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas tuas cidades possam se achegar. Então, vamos lá, tá falando mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Para que servem os dízimos
Também, para que os órfãos e viúvas que vivem nas tuas cidades possam se achegar, comer e saciar-se, para que Yahvé, teu Deus, te abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Então, aqui, os dízimos e as ofertas também servem para quê? Para que a gente tenha pão e alimento para as pessoas que vêm de fora, para a nossa comunidade, para a nossa cidade. É para cuidar dos órfãos e viúvas. Fora manter o templo físico, que eu não vou falar, porque a gente, diante de algumas coisas, a gente vê aonde está o Senhor de cada um, ok? E eu não vou me atrelar mais nisso, eu não vou entrar mais nisso. E aí, o porquê que a gente precisa dar os dízimos e as ofertas? Porque, às vezes, o que acontece, povo de Deus? Vai lá, a cidade passou por uma coisa, passou por um desastre natural. Vamos lá, colocar assim. E ali só ficou a igreja, ok? A responsabilidade de cuidar dos órfãos e viúvas não é da prefeitura, não é do governo. De acordo com a palavra do Senhor, a responsabilidade de cuidar dos órfãos e viúvas é da igreja. E por que hoje, Michele, isso não está acontecendo? Porque o homem se corrompeu. Porque o homem se tornou senhor de si mesmo. Porque aqueles que foram levantados um dia pelo Senhor por aquilo que carregavam em essência, em espírito e em verdade, se deixou corromper debaixo do espírito de Mamon. E o que é o espírito de Mamon? O espírito de Mamon é aquele espírito que domina o dinheiro. Então a pessoa se corrompe. E aí, infelizmente, hoje, a maioria das igrejas não está vivendo algo que é bíblico. Que quem tem que cuidar dos órfãos e viúvas e daqueles que estão passando necessidade não é o governo, é a igreja. Para honra e glória do Senhor, a maioria das igrejas do qual a gente já viu, que a gente teve assim proximidade, eles davam cesta básica para as pessoas. Eles subiam o morro com cesta básica nas costas para entregar na comunidade. Isso é cuidar dos órfãos e viúvas. Porque toda vez que você chega com uma cesta básica, você leva uma palavra. Então é isso. É sobre isso. O dízimo, as ofertas, é para que a gente possa também não somente matar a fome espiritual, mas também a fome física. Porque vai ministrar, experimenta você ministrar a palavra de Deus para uma pessoa que está 3, 4 dias sem comer. Então, vamos lá. Terminal. Hã? Mas, gente, deixa. Não, senão a gente vai perder o foco. Mas fala aí. Tem nada, a pessoa está totalmente perdida. Bem, deixa eu dizer algo aqui, realmente para você, Fênix. Deixa eu dizer algo bastante interessante. O papel da igreja de Cristo, é cuidar, sim, do povo. É por isso que a gente vê megas igrejas aí, gigantescas, com 5 mil membros, e o povo mostrando relógio no pulso, pastores, bispos, apóstolos, com relógio caríssimos no pulso, porque tá usando dinheiro, o dízimo e oferta para quê? Se você não ajuda o povo, para onde vai esse dinheiro? Porque a igreja é isenta de imposto. Então, para onde vai esse dinheiro? O dinheiro que entra dentro da igreja, ela tem como obrigação sustentar pessoas que necessitam. É dever e obrigação a dar ao que comer, a dar o que beber, se for preciso pagar um aluguel, se for preciso entrar na comunidade, ajudar pessoas que necessitam. O problema é que a mentalidade das pessoas é diferente. As pessoas adquiriram uma mentalidade de luxo para dentro da casa do pai e acham que é melhor investir em telão e em poltrona reclinável do que você sustentar quem necessita. Por isso que a briga de dízimo e oferta ela é grande até hoje. Poucas igrejas elas conseguem se posicionar como Deus pede. E o mais triste é ver que as pessoas concordam com isso. As pessoas concordam com isso. As pessoas não se espantam de repente, não que seja errado o pastor chegar com a BMW, não se espanta, mas se espanta se ver pessoas pegando uma cesta básica da igreja. Porque a mentalidade das pessoas é que eu tenho que ser o conforto e luxo onde eu sento, onde eu congrego, mas na verdade nunca se tratou disso. Sempre se tratou de sustentar quem precisa. É que a gente é muito bom de pegar a palavra e cortar, só falar aquilo que nos agrada.
A gente só vai até onde convém. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. É por isso que a igreja vive patinando. É por isso que o povo de Deus vive perecendo. Não entende isso. Aí quando descobre que o dinheiro está sendo desviado, abandona Cristo como se Cristo fosse responsável por aquilo. Não, Cristo não é responsável por aquilo. O maior responsável somos nós, porque não cobramos um posicionamento dos líderes que estão lá em cima. Fala, ó, tem fulano passando necessidade. Tem como pegar aí e ajudar? Mas depois a gente vai entrar nesse outro assunto. A gente já viu muitas coisas absurdas dentro de igreja. Absurda. Megas igreja ganhar muito dinheiro e ainda fazer com que as pessoas dê mais para algum evento deles. A gente sabe do que a gente está falando. A gente estava no meio. A gente viu isso de perto. Então, gente, foca no que a palavra está dizendo. Se a palavra está dizendo sustentar órfãos e viúvas, dar o que comer, o que beber, o próprio Cristo fala, tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Ele está dizendo isso para a igreja. Esse é o papel da igreja. Amém? Vamos lá? Gente, é só ler a Bíblia, ok? Eu não vou entrar em questão se é dízimo, se é oferta. Vocês estão entendendo o que está querendo ser ministrado aqui, ok? E Fênix, eu te convido, eu não sei se você faz live, mas eu gostaria de te convidar para você fazer uma live e você impor a sua opinião, que eu vou assistir quando você tiver. Porque se você tem um conhecimento tão profundo, passa para nós, irmãos, para que a gente também possa aprender. Eu não sou senhora de todas as coisas e eu não sei sobre todas as coisas. Então, coloca o que você sabe, faz isso, ok? Abre uma live no teu perfil que a gente vai ver, ok? Então, vamos lá, capítulo 15, para a gente não perder o raciocínio. O ano da remissão das dívidas. Capítulo 15 de Deuteronômio 15. O ano da remissão das dívidas. No final de cada 7 anos, as dívidas serão canceladas. Eis como devereis proceder. Todo credor cancelará um empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo, nem de seu parente, porquanto terá sido proclamada a remissão em honra a Yahvé. Ok? Poderás exigir pagamento do estrangeiro, mas deixarás quite o que havias emprestado ao teu irmão. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar-te na terra que o eterno teu Deus te está concedendo como herança para que dela tomes posse, com a condição de que obedeças de fato a palavra de Yahvé teu Deus, tendo cuidado de colocar em prática todos os mandamentos que hoje te ordeno. Versículo 6. Quando o Senhor teu Deus te houver abençoado, conforme prometeu, tu emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestado. Dominarás muitas nações, mas jamais será dominado. Vamos parar aqui. O que o Senhor está dizendo aqui, povo de Deus? O que o Senhor está querendo dizer aqui é o seguinte: aquilo que a gente perdoa, quando nós liberamos o perdão, nós também somos perdoados. Se alguma pessoa faz algo para você, então vamos lá. Se alguma pessoa está devendo para você e você perdoa, automaticamente, amém? Você também vai ser abençoado por isso. Porque o Senhor nos ensina o quê? Jesus. Então vamos lá para o Novo Testamento, porque tem pessoas que esquecem, que acham que o Antigo Testamento foi o quê? Ai, mas isso é na Antiga Aliança. Se a Antiga Aliança tivesse sido cancelada, por que Deus teria deixado a Antiga Aliança até os dias de hoje para a gente ter conhecimento? Por que ele teria, então, ele teria tirado as leis? Você concorda? Ele somente iria deixar o Novo Testamento. Ele ia deixar somente o Evangelho e o Novo Testamento. Mas ele deixou o Antigo e o Novo porque um complementa o outro. O Antigo aponta para Cristo. E Cristo faz com que o Antigo venha a ser plenamente vivido. Então, a gente precisa entender isso, ok? E voltando aqui ao que eu estava dizendo. O que Jesus nos ensina? Se te tomares uma capa, deixe que leve. Não é para você ir lá e falar, é meu. Ok, vai lá, irmão. Beleza. Vai lá. É isso que Cristo nos ensina. E muitas vezes a gente se conforma de forma errônea. A gente se conforma de forma errônea.
E está errado, não é o que Cristo nos ensinou. Porque aqui em Deuteronômio está dizendo o quê? Vamos lá. Com a condição de que obedeças de fato a palavra de Yahvé, teu Deus, se você perdoar aquilo que estão te fazendo mal, se alguém, se alguém fez com que você perdesse ali um valor monetário, porque é sobre isso que está falando. Se alguém deixou de te pagar, é para você, tudo bem, depois de um tempo você perdoa. Ok? Depois de um tempo você perdoa, é o que nós acabamos de ler, versículo 5 agora. Com a condição que obedeças de fato a palavra teu Deus, tendo cuidado de colocar em prática todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Versículo 6. O Senhor fala que tem uma recompensa para quem se comporta assim. E aí a gente leu aqui, eu vou ler de novo. Quando o Senhor teu Deus te houver abençoado, conforme prometeu, tu emprestarás a muitas nações. Existe uma recompensa. Quando a gente tem um coração bom para com o outro, existe uma recompensa. O Senhor fala que os nossos celeiros vão se transbordar, que nós vamos ter para emprestar e não vamos pedir emprestado. Porque você teve misericórdia da vida do outro. Porque às vezes as pessoas, elas não arcam com compromisso, não é porque ela não quer. É porque às vezes ela foi assolada ali, às vezes por alguma enfermidade. Às vezes ela perdeu um emprego. Às vezes o dinheiro que ela tinha, os recursos que ela tinha, ou ela pagava as dívidas ou ela salvava o filho que estava enfermo. E aí eu quero dizer para você, onde entra a misericórdia do Senhor? Onde que entra a misericórdia? É nesses assuntos que eu estou dizendo. Aonde que está a misericórdia? Aonde que estão os ensinamentos de Cristo? Que o Senhor fala que se você levar um tapa numa outra face, você tem que virar outra e falar, ó, bate também. Ai, como eu demorei para aprender isso. Eu brigava com meu marido porque ele vivia essa palavra e eu não. Porque se alguém viesse e me dar, vocês estão entendendo que como eu estou querendo dizer, né, de sentido figurado. Porque se alguém viesse e fizesse alguma coisa que me ferisse, eu ia até os últimos das consequências para falar, tá errado. Tá errado, é meu, é direito meu. E o Senhor usando a vida do meu marido todo dia, amor, não, amor, deixa pra lá. E eu falava, tá errado. E eu ficava virada com ele, eu falava, larga de ser trouxa. Eu ficava xingando, gente, eu ficava xingando meu marido, você é tonto, tá errado. E o Espírito Santo me moeu. Ele me moeu, mas me moeu de uma tal maneira que hoje eu posso dizer que eu vivo isso. Porque ele falou, e a misericórdia? E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai permitir que às vezes você passe por essa situação para você ver. Que ou você tem misericórdia ou não vão ter misericórdia de você. Porque a gente só pode receber aquilo que a gente dá. E eu precisei de misericórdia na minha vida. E eu não tive. Por quê? Porque uma vez eu não tive misericórdia com outro. E aí eu vou te falar. É doído você precisar da misericórdia e você não ter. É doído. E como dói. Você saber que você não pagou algo, não porque você não quis e você é sem caráter, não, porque as coisas mudaram. Ou você coloca alimento dentro da tua casa ou você paga uma conta. Só que Deus permitiu eu passar isso porque eu não tinha misericórdia com as pessoas. Então eu estou dizendo aqui para que você também talvez não precise passar pelo que eu passei. Porque eu vou falar para você, não é fácil você passar pela prova de Deus. É o que eu costumo falar para as minhas filhas. Tudo que eu falo para vocês é para que vocês não passem pelo que eu já passei. Só que aí o meu marido, com a imensa sabedoria que Deus deu sobre ele, fala, mas amor, tem coisas que as pessoas vão ter que passar porque só aprende passando. E é verdade. Eu sou esse tipo de pessoa. Era, né? Que eu só aprendi passando. De tanto meu marido falar, eu não tinha misericórdia. Eu era a rainha do barraco, a rainha da confusão. Se é meu e ponto final. Só que com o Senhor não é assim. E eu tive que aprender da pior forma possível. Então aqui o Senhor está dizendo que se você age com misericórdia, você vai receber misericórdia do Senhor e Ele ainda vai te abençoar, que tu vai emprestar a muitas nações e nada pedirá emprestado. E você jamais vai ser dominado. Jamais. Versículo 7. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa das cidades, na terra que o Senhor teu Deus está te doando, não endurecerás o teu coração.
tampouco fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Então, mais uma vez, o Senhor está dizendo, os recursos que Ele coloca na sua mão é para você ajudar também o pobre. Existem milhões de testemunhos aí. Coloca no YouTube, testemunhos, que vocês vão ver. Pessoas que já eram bem de vida, que ajudou alguém que não tinha, e esse alguém que não tinha se tornou tão próspero que voltou para abençoar aquele que o dia abençoou ele. Povo de Deus, a gente precisa parar de pensar somente em nós. Eu tenho a seguinte visão, e eu tive essa visão desde quando eu me entendo por gente, porque o meu pai me ensinou isso. Meus pais foram muito sábios neste ponto. Se eu tenho a oportunidade de abençoar alguém, o que me impede de fazer? Se eu posso ir lá e abençoar alguém com uma cesta básica, o que me impede de fazer? Se eu posso ir lá e abençoar e pagar a conta de alguém que está passando por um momento de dificuldade, por que eu não faço? Por que eu não vou lá e eu dou esmola pro pobre? Ai, por que eu vou lá? Ai, mas o cara é um cachaceiro. Mas o cachaceiro tem família. E o cachaceiro, às vezes, ele não está ali no espírito, ele não está ali na cachaça porque ele quer, ele está debaixo do espírito maligno. E a sua misericórdia? Você já foi orar pelo cachaceiro para que seja liberto do espírito do vício? Ou só sabe falar que é um cachaceiro? Amém? Meu pai é pastor e sempre que alguém ajuda ele a empurrar o carro que seja, volta para dar um testemunho. Gente, olha isso. Gente, tudo que a gente faz, o Senhor vê. Ele sabe a intenção do teu coração. Não esqueça, povo de Deus, daquela mulher, da viúva, que só tinha um pouquinho de farinha e azeite. E o profeta pediu para ela, dê primeiro para mim o pão. Faz e dá primeiro para mim. Se ela não tivesse feito, será que os azeites tinham transbordado das botijas? Porque às vezes a gente pensa em matar a nossa fome primeiro. Senhor, mas eu só tenho 5 reais. Desses 5 reais, Deus pode fazer se tornar 5 mil, 50 mil, 1 milhão. Eu sou exemplo disso. Eu dei uma oferta há um tempo atrás e o Senhor me abençoou de forma sobrenatural. E era o dinheiro que eu e meu marido tinha. Eu fiz porque o Senhor pediu para mim fazer. E eu não fiz por barganha. Eu fiz porque eu senti no meu coração. O Senhor falou, oferte. E a gente ofertou. E não deu 4, 5 dias, nós recebemos uma palavra. E nós recebemos uma oferta. Então, povo de Deus, Deus, ele traz. Se você faz sem intenção de barganha, porque não é por barganha, é simplesmente por falar, vai lá, eu dou. Quantas vezes, povo de Deus, eu tô com vontade de tomar uma água, comer alguma coisa na rua e passa alguém pedindo, eu falo, tó. Às vezes a gente vai comer e só tem pra gente. Só que aí chega alguém que tá pior do que a minha situação e fala, você pode me dar algo para comer? Aí você fala, tá. Gente, isso é compaixão. Para quem é aqui de São Paulo sabe do que eu tô falando. Você vai ali na Praça da Sé, você vai ali na Armênia, você vai ali na 25 de março no Centro Histórico. Gente, é você se ver no lugar do outro. Às vezes a pessoa está 3, 4 dias sem comer. Eu poderia comprar para mim, mas eu sei que quando eu chegar na minha casa eu vou ter o arroz e o feijão para me comer. Mas e aquela pessoa? Eu vou privar Deus de abençoar aquela pessoa através da minha vida? Não. Usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me, eis-me aqui. Eu fico sem tomar um refri, eu fico sem tomar minha água com gás, mas usa-me. Eis que estou aqui, Pai. Nós temos que ter essa mentalidade de reino. Isso é reino. Isso é a vontade de Deus sobre a face da terra. Amém? Vamos lá, versículo 8. Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão
O Senhor está dizendo que nós temos que ser o quê? Generoso, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. Gente, isso é bíblico. E aí eu quero dizer algo aqui. Eu sou uma pessoa que veio de religião de matriz africana. E se tem uma coisa que aquele povo faz, eles abençoam muito as outras pessoas. Eles fazem muita cesta básica. E eles estão no caminho errado, hein? Agora o crente, porque eu posso falar que eu já vi os dois lados da história. Agora o crente, parece que recebeu Jesus e em vez de receber a simplicidade, recebe o orgulho e a soberba. Não, eu não vou dar, porque vai usar droga. Não, eu não vou dar, porque vai beber. Mas, nossa, você sabe se a pessoa vai usar droga e vai beber? Cara, entra não, em vez de receber a unção do amor, recebe a unção do julgamento. Exatamente. Gente, em nome de Jesus, a gente precisa mudar a nossa visão. Amém? Gente, na verdade, isso que a minha esposa está falando é que, assim, o Satanás, ele sabe o que é certo. Ele conhece a Bíblia de trás para frente. Então, ele aplica aquilo que nós cristãos não fazemos. Porque a gente não morre para vontade nossa. Como a gente não morreu para nossas vontades, não vive a morte do eu, a gente automaticamente, na conversão, isso eu me incluo, que eu já passei por isso. A gente já acha que a gente sabe o que a pessoa está pensando, o que ela vai fazer, o que ela quer fazer. E então a gente vai com julgamento. Então ele não vai. Ele vai com a falsa misericórdia, mas ele usa aquilo que ele sabe que é o que Deus quer que se faça, ganha o coração do povo, leva para o lado errado. E aí você vê que essas pessoas não querem mais andar com Jesus. Porque eu já participei de eventos de rua e de pessoas falar que ouviu da boca de irmão dizendo que ele não tinha mais jeito. Misericórdia. Você entende? A própria minha esposa já ouviu da boca de crente que ela não tinha mais jeito na época que ela não estava mais firmada com Deus. Então, assim, se eu libero uma palavra de maldição sobre a vida de alguém, esquece. Não adianta eu querer colocar Jesus na vida dela, que não vai. Exatamente. Não vai. Sim, Fênix, é isso mesmo que você está falando. Mas isso é uma astúcia do inimigo, porque ele sabe que a gente é bom em julgar, a gente é bom de sentenciar. A gente é bom nisso. É claro que o Espírito Santo, ele vai ministrar seu coração no momento ali, vai falar, ó, se você der agora para ele, ele está indo usar droga, ele não vai comprar isso. O Espírito Santo ministra. Mas, poxa, isso aconteceu muito, vou rapidinho aqui, isso já aconteceu, minha esposa sabe disso. Quantas vezes que eu ia tomar café lá no centro de São Paulo, ou tomar café às vezes, ou almoçar, né, no sábado lá trabalhando na 25 de março, que você acaba de pegar no copo de suco ou num lanche e chega alguém do seu... Meu, é incrível, lotado de pessoa, a pessoa só vem em você, só via em mim e fala, moço, paga um lanche. Mas por que isso? Porque Deus sabe quem vai dar. Você entende? E eu cansei de ver pessoas chutando como se fosse cachorro. E isso é a coisa que mais dói. É a coisa que mais dói. Você vê alguém com fome e você vê um dono do estabelecimento, outras pessoas dizendo, sai daqui que você tá fedido, você tá fedendo. Sabe? E muitas das vezes nós como cristãos, nós temos a obrigação de ajudar essas pessoas. Só que a gente não se comporta como Jesus. Porque se um cara desse chega perto da gente, a gente quer manter a postura de tão santo que nem a nossa roupa pode ficar com cheiro de morador de rua. Entende isso? Quanto que Jesus abraçava os leprosos. Ah, mas porque Jesus sabia que Deus jamais deixaria acontecer algo com ele. Jamais ia passar para ele. A gente precisa nos posicionar, gente. O final dos tempos está aí. A palavra diz que a fome vai aumentar e ela está aumentando. É que nós vivemos um sistema tão pesado de dentro da mídia que não mostra isso, mas está lotado de gente passando fome. E nós como igreja precisamos ser a igreja agora. Precisamos ajudar o próximo. Precisamos ajudar as pessoas. Ajudar o irmão do seu lado.
Não é porque ele está bem vestido com terno dentro da igreja que ele não está passando nada dentro de casa. Entende? Vamos ser igreja, a igreja da verdade para a verdade. O que é a igreja da verdade? É a verdade que Cristo nos ensina. E para a verdade é Cristo. Aleluia. Então nós precisamos ser essas pessoas. Não deixa Satanás minar o coração de vocês dizendo, fulano não precisa, fulano isso e aquilo, fulano não sei o que, fulano não sei o que. Deus tem seus meios de entrar no coração. Você já parou para pensar que Deus pode mandar você abençoar um milionário? Como assim? Vou dar o que pro milionário? Já pensou se Deus manda você dar um... Vamos lá, vou pegar um exemplo bobo. Você pegar um relógio, um relógio de R$ 400, R$ 200 e dar para uma pessoa milionária que tem um relógio de ouro. Faz sentido para você? Mas para Deus faz. Sabe por quê? Talvez aquela pessoa, ela nunca recebeu nada de ninguém. E o seu gesto de dar não é o presente, mas é gesto de mostrar que você tem amor e compaixão por ela. E é aí que Deus entra. Aleluia. Você entende? Deus tem seus meios de trabalhar, gente. A gente não pode querer colocar Deus numa caixinha e achar que nós sabemos. Temos a mente de Cristo, mas nós nunca temos os pensamentos dele. Porque os pensamentos dele são infinitos e o modo de trabalhar é infinito. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, mas não carrega isso no coração. Faça como a palavra está dizendo aqui, ó. A palavra, ela é o caminho, ela aponta o destino. Muitas das vezes nós não nos tornamos prósperos porque nós não seguimos à risca a palavra. Amém. Entende? Nós não conseguimos dar o último pão para alguém que necessita, porque se eu der o pão eu fico com fome. Você entende? E Deus só está querendo que você alimente aquele para que ele voltar, para que tudo aquilo que você deu a ele volte para você. Talvez não vai voltar por ele, mas vai voltar por alguém. Entende? Mês passado, nós temos um irmão que está aqui na live, não vou dar nome, até porque eu não tenho a permissão dele, mas ele esteve na minha casa. Ele nos abençoou. A gente não tem vergonha de falar isso, porque a gente sabe que quando Deus manda alguém vir na sua casa, é porque Deus sabe que você precisa. E isso foi libertador para nós e libertador para ele. Ele abençoou a nossa vida de um modo que vocês não têm noção. Amém. Não é porque a gente faz live que a gente não precisa, a gente precisa. E não é uma vergonha. Entende? Não é uma vergonha. É tanto você para dar quanto você para receber. Irmão, às vezes você também é orgulhoso para receber. E você bloqueia a bênção do outro. Exato. A pessoa está te abençoando e você não quero. Você está bloqueando a bênção, porque assim que ele te entregar e você receber, Deus vai derramar algo sobre a vida dele, vai fazer algo para ele e por ele. Então a gente também não é só para dar, a gente também tem que quebrar o orgulho para receber. Eu tinha esse problema de orgulho, minha esposa sabe. Para mim falar para alguém que eu estava passando uma necessidade, precisando de algo, era difícil. Ela sabe disso. Até do meu sogro eu não queria receber. Porque eu não queria, mas não é isso. Deus não ensina a ser isso. Se a palavra diz o quê? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, se você vê o teu irmão passando necessidade, você vai abençoar a vida dele, porque você vai se imaginar no lugar dele. Porque é o que você gostaria que fizesse por você. Entende? Isso faz parte dos mandamentos. Tá bom, gente? Deus abençoe. Amém? Então vamos lá. Versículo 9. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. A avareza, povo de Deus, é um espírito maligno, ok? A avareza é o que bloqueia todas as bênçãos sobre a sua vida e em todas as áreas, tá? O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão necessitado. Cuidado! Ele poderá apelar ao Senhor contra a tua pessoa e serás culpado deste pecado. Então, aqui a palavra está dizendo que é um pecado a gente ser o quê? Avarento. É um pecado a gente ser avarento. É avareza. Quando lhe deres algo, não des com má vontade, pois em resposta a este gesto, Yahvé teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o empreendimento da tua mão. Então aqui, todas as vezes em que a gente dá com o nosso coração voltado ao Senhor, amém? Amor, pega um pedaço de papel higiênico para mim. Quando a gente pega e dá com o coração grato, o Senhor nos abençoa. O Senhor, Ele nos abençoa. Amém? Porque Ele está vendo que a gente não está dando com o coração de tipo,
tô aí. Não, a gente está dando porque ama, a gente está dando porque, Pai, ô Senhor, o Senhor me deu condições de abençoar, Pai. Eu tenho aqui, Senhor, igual o menino que tem os 5 pães e os 2 peixinhos, né? Ele tinha aquilo, mas daquilo ele foi usado para ir lá e matar a fome de 5.000. Só um minuto, povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Nunca deixará de haver os pobres na terra. Então o Senhor está dizendo o quê? Que nunca vai deixar de ter pobre na terra. Sempre vai ter alguém que está passando por dificuldade. E por esse motivo que te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Abre a tua mão. O Senhor conta comigo e conta com você. Amém? Mais uma vez eu falo que já foi dito aqui na semana passada. O Senhor só vai dar semente para aquele que sai para a terra para semear. Não adianta você ficar pedindo, tendo desejo no teu coração de ser uma pessoa próspera, se você não lança semente. Não tem como. O Senhor só vai dar as riquezas dele. Por que as riquezas dele? Porque quem que é o dono de todo ouro e toda prata? É Deus. Ah, mas quem trabalha sou eu, mas quem abriu a porta do teu trabalho foi Deus. Então tudo é dele, tudo volta para ele. Então ele não vai dar as riquezas dele para uma pessoa que não sai para semear, para uma pessoa que não sai para abençoar o irmão. Não vai, não adianta. Pode fazer jejum, pode fazer campanha, pode fazer o que for. O Senhor só vai colocar riquezas dele, naquele que decidir ser coparticipante da sua obra sobre a face da terra. Então entenda algo. Deus pode enviar anjos aqui na minha casa, ou na sua casa, ou na casa de quem está necessitado, e liberar ali, fazer dinheiro aparecer na bolsa, como eu já vi testemunhos que ele faz? Pode. Mas ele quer que você se torne um abençoador através dele. Ele quer trabalhar através de mim e de você. Ele é Deus para fazer surgir dinheiro na conta, como eu já vi testemunhos. Mas ele quer usar a minha vida e a sua vida para ser um abençoador. Ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode trazer provisão para quem ele quiser, a hora que ele quiser. Mas ele quer tratar o meu coração e o teu coração e fazer com que você se torne um abençoador. E um abençoador que faça com amor, não por barganha. Porque entenda algo, fazer por barganha, você vai estar abençoando? Vai. Mas não vai estar agradando ao Senhor. Amém? Versículo 12. Se teu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a ti como escravo e servir-te durante 6 anos, no 7º ano tu o deixarás ir em plena liberdade. Contudo, quando deres a ele a liberdade, não o despeças de mãos vazias. Dá-lhe com generosidade dos animais do teu rebanho e do produto da tua eira e do teu tanque do prensar uvas. Dá-lhe conforme as bênçãos que Yahvé, o teu Deus, tem concedido a ti mesmo. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te redimiu. É por isso que eu te dou hoje esta ordem. Entretanto, se teu escravo te solicita, não quero deixar-te, se ele te ama, a ti e sua casa, e está bem contigo, tomarás então uma sovela, um furador, e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele ficará sendo teu servo para o resto da vida. Faça o mesmo em relação à tua escrava. Não te sintas prejudicado ao libertar o teu escravo, pois o serviço que ele prestou a ti nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, Yahvé, o teu Deus, te abençoará copiosamente em tudo o que realizares. Isso aqui, povo de Deus, serve também nos dias de hoje. Eu vi alguns vídeos na internet esses dias em que as pessoas estavam sendo recompensadas. Não era escravo, não, era trabalhador mesmo de carteira registrada. E as pessoas estavam ali, os patrões estavam dando reconhecimento do tempo de trabalho que estiveram. Então a pessoa ela recebia pelo trabalho dela. Ela tinha paga do trabalho dela. Ela não era uma escrava. Ela era registrada, ela tinha salário. Só que depois dela trabalhar ali 20 anos na mesma empresa, trabalhar 20 anos todos os dias, indo lá, fazendo bom serviço, os patrões delas foram lá e abençoaram com um valor, e era em dólar, porque isso foi nos Estados Unidos, com um valor significativo, porque eles reconheceram. Isso é o quê? É gratidão, isso é amor. Eles precisavam fazer isso? Não.
Eles precisavam ir abençoar a pessoa? Não, porque ele estava pagando o salário dela normal. Só que aí eu quero perguntar para você. Você acha que Deus ficou feliz com essa situação? Eu tenho certeza que sim. Você acha que Deus vai abençoar ainda mais essas pessoas? Eu tenho certeza que sim. Porque não é sobre dinheiro. É isso que precisa ser desconstruído. Não é sobre valor. É sobre a atitude, é sobre a intenção do coração. É sobre saber que ele pode, que ele está no lugar ali onde Deus permitiu que ele estivesse e ele pode abençoar ainda mais, não somente com o salário mensal que a pessoa está levantando todo dia para trabalhar e ganhar, mas é porque ele entendeu exatamente o que funciona. Aqueles dois homens, eles entenderam o significado de que é você abençoar alguém. E é isso que Deus espera de mim e Deus espera de você. Versículo 19. Primeiras crias, os primogênitos. Todo primogênito macho que nascer de todos os rebanhos, tu consagrarás ao Senhor teu Deus. Não trabalharás com as primeiras crias de tuas vacas, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Tu comerás em cada ano diante do Senhor teu Deus, tu e tua casa, no lugar que o Senhor tiver escolhido. Se o animal primogênito apresentar algum defeito, ou for manco, ou cego, ou ainda tiver qualquer outro defeito grave, tu não poderás sacrificá-lo a Yahvé teu Deus. Poderás comê-lo em tua cidade, tanto cerimonialmente puro quanto impuro, como a gazela e o cervo. Não comerás, porém, o seu sangue. Derrama-o sobre o chão, sobre o chão da terra como se fosse água. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, nós encerramos aqui o devocional. Nós lemos hoje o versículo 14 e 15. Amanhã nós vamos ler o 16 e o 17, se assim o Senhor nos permitir. Amém? E o que o Senhor nos fala nessa manhã é: vamos olhar para dentro do nosso coração. Amém? Vamos olhar para dentro de cada um de nós. Aonde está o nosso coração? O que domina ainda a minha vida e a tua vida? Será que nós ainda somos dominados pelas coisas deste mundo? Será que nós ainda estamos debaixo dos espíritos malignos que estão debaixo do trono de Mamon? Debaixo do trono de Baal? Ou nós conseguimos fazer o que a palavra nos ordena? Abençoar as pessoas. E eu quero dizer algo aqui antes de encerrar e orar. Você pode abençoar uma pessoa simplesmente orando por ela. Você pode abençoar uma pessoa, eu já disse isso aqui, simplesmente escutando o que ela tem para te dizer. Às vezes a pessoa não está precisando de dinheiro, mas ela está precisando de um ouvido. Porque, infelizmente, hoje, a gente quer só falar, mas não tem paciência de ouvir. A gente muitas vezes busca o quê? Pessoas que escutem os meus problemas. Mas quando a pessoa vem para contar os problemas dela, nunca tem paciência. E às vezes o que a pessoa está precisando é somente de um ouvido. Às vezes a pessoa só está precisando desabafar, de um abraço. Às vezes é só isso que a pessoa está precisando. Então que a gente seja um instrumento do Senhor. Amém? Que a gente seja verdadeiramente um instrumento do Deus vivo de Israel. Amém? Glória a Deus, aleluia. Rapidinho. Gente, para testificar as coisas no coração de vocês, a gente sabe que a gente não pode se mover, não pode ver o futuro. Deus sabe. E eu vou compartilhar rapidinho para vocês entenderem. O que a gente faz hoje, por exemplo, talvez você não vai entender e talvez você nem vai colher amanhã. Mas Deus sabe o que vem pela frente. Não, já vou. Deus, o que vai vir pela frente. Por que eu tô falando isso? Antes de eu conhecer a minha esposa, como eu falei que a gente tinha um projeto de rua, um trabalho de rua, tal, e algumas vezes eu tive a oportunidade. Eu vou compartilhar com vocês, mas isso não é para minha glória, é só para vocês terem noção do que aonde eu quero chegar, tá bom? O que acontece? Certa vez eu saí daqui de onde eu moro, antes de conhecer minha esposa, de bicicleta, tinha ido num restaurante comprar uma Marmitex. E quando eu saí do restaurante, aqui em Arujá, para quem conhece,
ou quem não conhece vai ficar sabendo, é muito quente. Aqui é extremo, no calor é calor mesmo. Que a gente já está sentindo o Rio de Janeiro, já está próximo ao litoral, então é quente. E o que acontece? Quando eu saí, eu vi um homem, ele andando na calçada, descalço. Ele estava descalço. E ele andava rápido, mas ele não andava rápido porque ele estava apressado para chegar em algum lugar. Não é isso. É porque ele estava queimando os pés dele. Um morador de rua. Eu parei até ele, meu chinelo era novo, tirei meu chinelo dos pés, eu tinha outro em casa e dei para ele. Ele olhou para mim com uma felicidade muito grande. Eu fui pedalando para casa, tava de bicicleta, machucando meus pés, porque o pedal era de alumínio, então machucava, mas não se comparava aos pés dele pisando no asfalto quente. Isso não é para minha glória. Já tirei blusa do corpo, entenda o que eu quero dizer, tá? Não estou contando isso para ter pena de mim nem dizer que eu sou bom, que eu não sou bom, bom é Deus. Já tirei blusa do corpo no frio e dei para morador de rua para se aquecer. Beleza. Resumidamente, passado algum tempo, quando eu conheci a minha esposa, e eu nunca tive um retorno de um chinelo, nunca tive um retorno de uma blusa. Mas quando eu conheci a minha esposa, e a gente foi se casar, algumas coisas fugiu do controle. Por exemplo, o buffet fugiu do controle. E aí que o favor de Deus veio. Entende? Tudo que eu já tinha feito lá, e creio que ela também já tinha feito do lado de Santo André, onde ela morava, todo o favor de Deus veio nesse momento. Quando a gente precisou, Deus enviou pessoas para nos socorrer. O que eu quero dizer para você é que talvez você vai fazer hoje por alguém e não vai acontecer nada. Nem esse mês, nem em 2 meses, nem em 3 meses, nem em 4 meses. Mas Deus sabe que lá na frente vai haver uma situação onde você vai precisar e aí vai estar o socorro dele. Vocês conseguem entender? Não faça as coisas com barganha ou para curto prazo. Faça para que Deus venha prover no momento em que vocês precisarem. Como Deus trouxe essa direção, talvez Deus está querendo, eu creio que Deus está querendo entrar em coração, não vou dizer um coração duro, mas um coração que talvez ainda queima com julgamento. Ou talvez com dúvida. Esse Deus que fez, como usou a vida da viúva para abençoar a vida de Elias, né? Acho que foi. Elias ou foi Eliseu? Eliseu. É o mesmo Deus que está hoje fazendo. Quando você faz por alguém, sempre Deus vai ter alguém que vai fazer por você. Sempre Deus nunca vai desamparar. Como a minha esposa falou, Michele falou muito bem, pode aparecer um dinheiro na conta? Pode, mas ele vai manter... Deus não quer fazer o dinheiro aparecer na minha conta, ele quer usar a sua vida. Por quê? Para poder quebrar, amolecer seu coração, retirar mamon, retirar o poder de Satanás ficar jogando na sua culpa que você não segue o que a palavra diz. É para isso. Então vocês são bênção de Deus. Só que Satanás está querendo fazer o quê? Você não viver a palavra. Porque ele sabe que aquele que abençoa é impossível de não conseguir o favor de Deus. Então ele tenta fazer o quê? O que você não faça isso. Para que você não obtenha o favor de Deus. Assim como quem perdoa é perdoado, a palavra também diz que aquele que oferta, aquele que abençoa, ele alcança o favor de Deus em alguma área da sua vida. Em uma área da sua vida que você necessita, esse favor vai voltar. Porque você fez. Mas quando eu falo fazer, a palavra também diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Ou seja, você não pode dar uma cesta básica, chegar no culto, dei uma cesta básica hoje, viu? Não. Faça para que o teu pai, que está no mais alto céu, vendo tudo em secreto, ele venha te recompensar. Ele venha te recompensar. Existem situações que eu vivi, e eu não tenho problema de falar, que estou vivendo hoje, que muita gente não sabe, mas Deus sabe. Quando ele viu o irmão aqui, a gente não falou para ele o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo, que cuida de mim e de você, ele fala. Ele fala. Vai lá na casa da Elaine. Ela precisa disso e disso. Vai na casa de não sei quem, faça isso e isso, porque ele cuida. Mas para ele cuidar de mim e de você, eu e você precisamos cuidar deles. Entende?
Eu e você precisamos cuidado deles. Nós precisamos cuidar daquilo que é do interesse do Senhor. O que é do interesse do Senhor? A Bíblia nos ensina tudo que é do interesse do Senhor. Tudo que é aquilo que é a justiça de Deus, a justiça do céu. É tudo aquilo que o Senhor se importa. Então, gente, mantenham o coração de vocês. Não importa que vão chamar vocês de idiota, de bobo. Ah, você é trouxa, olha o que você fez, você vai dar dinheiro para esse aí. Não importa. Se importa com o que Deus vai pensar de vocês, não com o que as pessoas vão pensar. Se importa com o favor que virá de Deus, não o favor que virá do próximo, do seu vizinho. Talvez você vai dar algo pro seu vizinho não vai dizer nem obrigado e nem vai nem olhar para sua cara. Mas Deus viu o que você fez. Assim como Ele viu o que eu fiz, o que minha esposa fez, o que muitos de vocês já fizeram. Ele vai recompensar. Ele vai recompensar. Deus, Ele ama aqueles que se comportam como filhos. Aqueles que imitam a Jesus. Entende? Quando Pedro chega irritado até Jesus e fala assim para ele: Ah, Senhor, como pode? Estão querendo que agora o Senhor pague o imposto? Como isso? Isso não é justo. Ele, Pedro, mandou Pedro pegar o dinheiro, olhou o que tinha no dinheiro, que era a figura que estava na época dos romanos, e falou para ele: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Ou seja, até o próprio Cristo entendia naquele tempo que era necessário fazer aquilo que é da vontade de Deus. Se é para pagar, vamos pagar. Se tem que ofertar, vamos ofertar. Vocês compreendem isso? Então, muitas das vezes, Satanás impõe no nosso coração um julgamento grande em relação às pessoas. Ah, o jeito que o cara tá é um nóia. Como você sabe que ele é um nóia? Como? A gente não tem como medir as pessoas. Claro, você não vai passar na Cracolândia aqui em São Paulo e vai sair dando seu dinheiro, que é loucura. Mas alguém que bate no seu portão, não dê só alimento físico, ofereça Jesus junto. Há pouco tempo atrás, um rapaz esteve aqui, rapidamente, gente, teve um rapaz no portão aqui, e aí o que aconteceu? Quando eu fui saindo no portão, ele estava ali, batendo palma, tal, pedindo alimento. E a minha esposa não estava em casa. Aí eu comecei a conversar com ele já com as sacolas com alimento e tal, dali e daqui. E aí eu comecei a oferecer Jesus para ele. Olha só, eu falei, cara, fui passando tudo de Jesus, você é novo, você precisa trabalhar, Deus tem isso e aquilo. Vamos lá. Resumidamente, ele não quis Jesus. Ele queria o alimento, ele não queria Jesus, ele não quis. Eu fiz a minha parte. E ainda assim, não tem problema ele levar o alimento. Porque Jesus não é não é, como é que se diz? Eu posso dizer para vocês. A gente não pode falar, ó, se você levar o Jesus, você leva o feijão. Não. Não é barganha. Ele não quis, só quis o alimento. Tá bom, vai lá. Lá na frente, Deus vai ter um encontro com ele, não importa como. Mas precisamos ter um coração mais sensível. Sabe, a gente vê tanta coisa, tanta enganação, tanta corrupção, que a gente começa a deixar com que Satanás venha colocar no nosso coração que todo mundo não presta. E é mentira. Tem muita gente boa. Tem muita gente sem vergonha? Tem. Mas os sem vergonhas podem ser tocados por Jesus, pelo Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. Dar um alimento, dar um dinheiro, é só o start para você apresentar Jesus. Se a pessoa aceitou o alimento ali, o alimento, fala, ó, eu te dou alimento, mas ouve umas coisas que eu vou te falar. Você apresenta Jesus. Eu te dou dinheiro, mas você apresenta Jesus. Entende? É o modo que Jesus usa para acessar o coração. Que Deus possa abençoar, eu vou orar por vocês, tá? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Ele ama cada um de vocês. Mantenha o coração dele, o coração de vocês conectado ao do Pai. Ele não vai deixar vocês ser enganados. Não vai deixar vocês ser enganados, pode ter certeza. Deus é bom, Ele é maravilhoso.
e um coração voltado às vontades do Senhor tem tudo para viver o melhor dessa terra. Tem tudo. Se a gente for contar o que a gente já viveu, qualquer dia a gente vai falar sobre isso. Os testemunhos do que a gente já viveu, já ganhamos viagem, já ganhei passeio, eu vi passar na TV no domingo, um passeio, uma feira o Salão do Automóvel, era meu sonho conhecer o Salão do Automóvel, eu vi no domingo, na terça-feira eu fui para a célula, um culto no lar, e eu ganhei os convites, eu e minha esposa. Eu vi no domingo, comentei com ela, falei, meu sonho aí, queria muito. E eu ganhei no domingo. No domingo eu falei com ela, na terça eu ganhei. Isso é presente de Deus para nossa vida. Mas se o seu coração ainda é um coração duro, que você não consegue dar um pacote de bolacha para alguém, você não consegue dar um copo de água para alguém, você não pode viver essas coisas. Você não vai viver isso. Agora, ainda que você não tenha para dar, mas se o seu coração quebrantou, se você se entristeceu de ver alguém pedindo algo com fome e você não tinha como dar, mas seu coração já se entristeceu com aquilo, Deus vai derramar algo sobre a sua vida. Porque nem sempre o ato de dar quer dizer que você está fazendo de coração. Mas o ato, aí você não dá, mas você se entristece do coração, Deus se move pelo nosso coração. Ele vê, minha filha ficou triste porque ela não tinha como ajudar. Vou derramar sobre a vida dela, sobre a vida dele, para que o próximo ele tenha em abundância e possa ajudar quem necessita. Porque é assim que Deus trabalha. Primeiro ele olha seu coração. Dá com o coração de falar, eu sou o cara. Eu dou mesmo, esquece. Entende? Isso. Deus é bom, gente. Deus é bom. Inclusive a Elaine tá aqui e falou que vai te mandar o contato dela. Que ela mora aqui na Cachoeirinha, pra gente conhecer ela e ir lá. Amém. E isso, gente, que eu tô falando aqui, é o nosso sonho. A gente sempre sonhou em conhecer todos na live. Porque a gente ministra a palavra, mas assim, vocês são as pessoas que nos dão atenção. Vocês são as pessoas que têm... Às vezes vocês liberam palavras aqui que a gente precisava ouvir. Que é combustível pra gente continuar fazendo isso. Porque vocês são bons? Vocês pregam muito? Não. Porque a gente sabe que o que o Espírito Santo está falando está sendo confirmado pelas ações de vocês. Quem confirma se a gente está ouvindo mesmo a Deus e o Espírito Santo é vocês. Porque a gente fala as coisas e vocês confirmam aí, então a gente sabe que Deus está direcionando. Porque se não bater, a gente precisa buscar mais, a gente precisa ouvir mais. Claro que não tem que buscar todos os dias, mas a gente precisa ver o que está acontecendo. Qual é a voz que a gente está discernindo. Então, o nosso sonho é conhecer vocês. Aqui tem gente que é de um estado, outra de outro. A Erilane, por exemplo, aí é do Piauí. Tem gente aqui que já nos chamou que é do Rio, de Fortaleza. E é nosso sonho poder ir para esses lugares e sentar, ter um tempo de palavra, de comunhão, de ganhar o lugar. E, ó, São Luís do Maranhão, sou louco para conhecer esse lugar, essas dunas maravilhosas que tem aí. O verdadeiro açaí, né, que o povo fala também que no Maranhão o açaí é muito forte. Então, assim, gente... É o nosso sonho. A gente pede a Deus para que nos dê condição, como a minha esposa falou, de ter dinheiro financeiramente, assim, tá bem, para a gente tirar do nosso bolso e conhecer vocês, porque eu sei que, se vamos supor, vou pegar aqui a filha do rei, a gente vai lá no Maranhão conhecer a filha do rei. Da filha do rei, a gente vai ganhar muita gente naquele lugar, eu tenho essa fé, eu creio nisso. Porque Deus, ele não une pessoas, tem propósito. Deus tem propósito, não é só uma união de pessoas, é propósito. Ó, Vila Velha, Espírito Santo, sensacional também. Conheço pessoas que moram aí, que moram aí no Espírito Santo. E justamente mesmo, Vila Velha. Trabalhava até na Garoto. Um amigo meu trabalhava na Garoto. Aí Vila Velha, Espírito Santo. Então, assim, Deus, ele tem, ó, Floripa, Florianópolis, ó, que sensacional. E olha que a gente já pensou em morar aí em Florianópolis uma época, viu? É o nosso sonho. Porque eu sei que se a gente se unir, coisas grandiosas vão acontecer. Amém. Coisas grandiosas. Aracaju, Sergipe. Tenho amigos aí também em Sergipe. Não falo muito tempo, faz tempo que eu não tenho contato, mas tenho. Deus, ele é bom. Salvador, ó. Meu pai mora na Bahia, mas é um pouco mais longe de Salvador. Deus, ele é bom. Tá bom, gente?
Eu vou orar por vocês. Não se importa com o que as pessoas falem. Sentiu no coração de ofertar na vida de alguém um alimento, dinheiro. Deus vai dizer para você, ó, esse aí vai usar droga. Pode ter certeza que ele vai falar. Ele não vai querer seu dinheiro na mão de uma pessoa que vai se contaminar com droga. Pode ter certeza. Ó, mora em Sorocaba. A Cris mora em Sorocaba. É perto, hein, Cris? Inclusive a Alessandra também, hoje ela não tá na live, ela também mora em Sorocaba. A gente poderia, mais pra frente, marcar algo, se encontrar nessa cidade aí, ó, fazer uma adoração ao Senhor e começar algo novo. Tem Rio Grande do Sul, a minha esposa tá com amigos aí no Rio Grande do Sul, com as pastoras do Rio Grande do Sul. Meu filho vive falando do Rio Grande do Sul. Então, gente, Deus é bom. E à medida que o tempo tá passando, que ele vem voltando. Ó, o William aí nós estamos conversando direto, né, William? Benção, pertinho aqui de casa. Então, assim, gente, foquem no que Deus tem para vocês. Deus tem coisas boas e grandes. Não deixe o inimigo contaminar o coração de vocês. O Espírito Santo, ele não vai deixar vocês ser enganados. Consulte ele em tudo. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. Não tenha medo. Vai ser, a gente tá vivendo a época onde a gente vai precisar muito abençoar. Sinais, prodígios e maravilhas vai ter que caminhar com a gente. Porque a época que as pessoas estão apostatando da fé, estão duvidando da palavra, não crê mais, Minas Gerais. Sou doido para conhecer Minas Gerais, a culinária é sensacional. Então, o que acontece? Essa é a época onde a gente vai clamar por sinais, prodígios e maravilhas. Porque, conforme as pessoas estão apostatando da fé, por que Jesus usava sinais, prodígios e maravilhas? Para testificar que aquilo vem do alto. Entende? Mas esse é assunto para outra hora. Não quero atrasar vocês têm compromisso. Amém, gente? Vou orar aqui por vocês. Tem alguma oração que você quer fazer? Não. Como faço para entrar no grupo? É só você chama aqui no privado, manda seu telefone, o seu número e a gente coloca você no grupo, irmã. Tá? A gente faz oração de manhã, minha esposa libera uma oração de manhã, eu libero à noite, ou ela mesma libera uma oração à noite para abençoar a noite de vocês, para que Deus continue protegendo, guardando de vocês. Pode chamar no privado, quem quiser entrar no grupo, chama no privado, passa o número de vocês, tá bom? Gente, deixa eu só falar uma coisa. Pode ficar. Para quem já pegou a imersão, que não me deu o telefone, eu preciso que vocês me chamem no privado com o número de telefone de vocês para colocar vocês no grupo para liberar o acesso do online, tá bom? Então, para quem já pegou e vai participar da imersão e não me chamou, me chama aí no privado, tá bom? Para me colocar vocês no grupo, para vocês poderem pegar o link para entrar no ao vivo, porque eu não vou jogar o link nos outros grupos, porque senão quem não teve o acesso, né, quem não comprou a plataforma não vai poder assistir, tá bom? E para quem quiser participar da imersão, é só me chamar no privado também, tá? Ele vai orar aqui, gente. Amém. Vai ser bênção, pessoal, vai ser bênção. É muito importante essa imersão. Amém? Tá bom, só chamar no privado, pessoal. É só mandar mensagem. Só mandar mensagem no privado. Eu acho que ela me envia vídeo na mensagem, é o mesmo lugar. Mesmo lugar que você envia os vídeos, aí você pode mandar mensagem para minha esposa. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento a vida de cada um agora aqui nessa live. Primeiramente, te agradeço pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs. Agradeço porque todos os dias, Pai, eles estão aqui. E graças a esse comprometimento deles com a live, o Senhor tem derramado mais e mais sobre a nossa vida para poder ajudar. Pai, eu declaro, papai querido, que eles terão, papai querido, um dia abençoado. E que haverá testemunhos de vitória, haverá testemunho de conquista. Pai, eu declaro, papai querido, que aqueles que necessitam de cura, aqueles que necessitam de uma transformação, de uma libertação, de um renovo, de uma restauração, assim consiga no dia de hoje. Surpreenda eles, papai, com teu favor, pai. Não permita que o inimigo coloque a mão sobre eles, pai. Guarda, acampa anjos, guerreiros e ministradores, papai, ao redor deles, de uma maneira, papai, que eles nunca, papai querido, sentiram. Que a presença do Senhor seja tão palpável, Senhor, que aonde eles colocarem os pés, as pessoas possam querer se achegar até eles, para saber o que é isso que eles estão carregando.
Pai, eu declaro, papai querido, que cada homem, cada mulher aqui vai viver sua plenitude. Cada homem, cada mulher aqui nesse grupo, papai querido, vai viver algo sobrenatural da tua parte. Eu declaro, Senhor, um dia abençoado. Que em nome de Jesus, papai, Satanás não vai endurecer o coração deles. Eles terão um coração abençoador. Vai ser usado, papai, para abençoar vidas. Não só, papai querido, com alimento ou com financeiro, mas com o espiritual, que é a presença palpável do Senhor através da vida deles. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que o Senhor já preparou para a vida deles, eles possam viver e que ninguém vai impedir isso. Pai, eu declaro, Senhor, que o Senhor venha guardar o dia deles, aqueles que necessitam de uma resposta, que venha conseguir, que venha testemunhar, papai, esse favor. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, uma quinta-feira abençoada, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Vocês tenham um dia abençoado. E que se acontecer algo, meus amigos, dê testemunho, porque o testemunho edifica, o testemunho ele serve para nos aproximar mais de Deus e para aumentar a fé daqueles que talvez não estão tendo essa fé. Amém? Deus abençoe, família. Abraço.